A seguir, nós teremos a palestra A Arquitetura Constitucional do Estado Brasileiro e o Enfrentamento da Covid-19. A nossa convidada agora, que muito nos honra, é mestre em Direito Público. Ela é professora da PUC de Minas Gerais e também é Procuradora Nacional da Fazenda aposentada. Vamos receber a professora Ana Carla Duarte Crispim. Seja bem-vinda, doutora. Obrigado. Bom dia, tudo bem? Oi, Ana, bom dia, querida. Obrigado. Bom dia, como estão todos? Muita saudade desse povo todo da educação fiscal, saudade de ver tudo acontecendo finalmente, né? Que coisa boa estar aqui com vocês. Fique à vontade, doutora Ana Carla. Pois. Gente, a gente veio, né, para falar com vocês hoje um pouquinho a respeito da educação fiscal, mas muito especialmente de um assunto que me empolga muito, que é a questão da arquitetura constitucional. Mas isso importa sobretudo nesses tempos graves, né? Tempos, como diria antigamente, tempos bicudos, tempos que nos afrontam todos os minutos, aí, todas as horas. Eu vou começar aqui com a nossa exposição, sem mais delongas, mas já de uma vez agradecendo aí a presença da Marta, que já estive aí com vocês, né? Do Marcílio, o convite de vocês todos para que a gente possa estar aqui hoje com vocês, falando um pouquinho sobre educação fiscal. Bem, o nome da nossa conversa hoje, né? O nome que a gente atribuiu para a nossa conversa hoje foi a Arquitetura Constitucional e o Enfrentamento da Covid. E por que a gente atribuiu esse nome? Porque nesses tempos, como, né, disse a colega que me antecedeu, parece que tudo acontece e, pior, que tudo é permitido. E não é bem assim, né? Quando a gente trata com as pessoas aí no grupo de educação fiscal a respeito de Constituição, eu vejo que muitas pessoas resumem, né, a expressão Constituição a noção de lei máxima, de lei maior, em suma. Desde 88, parece que o direito assumiu essa primazia no discurso que vem, de certa forma, fazendo com que tudo pareça lei, que tudo pareça regulamentação. E depois de muito tempo, a gente vem descobrindo que o direito não dá conta de tudo. E, sobretudo, que Constituição é muito mais do que as pessoas vulgarmente chamam de lei maior. Sem dúvida, é a lei que estrutura o nosso sistema. Mas a compreensão de Constituição não pode ser apenas juridicizada, não pode ser apenas trazida para o campo do direito. É claro que o direito aqui ele é garantidor, mas ele não é, na realidade, o grande alimento da Constituição. É por isso que a gente gosta sempre, né, de um seminário destinado aí aos professores, destinado às pessoas que lidam com educação, destinado às pessoas que estão preocupadas com controle social, de tentar desmistificar esse conceito, de tentar trazer esse conceito para um conceito mais apropriável, mais perto das pessoas. E, para fazer isso, é importante a gente, de certa forma, quebrar essa voz comum que se tem em torno da Constituição. Essa Constituição que nós temos, embora possa
possam muitas pessoas, sobretudo agora, né, demonizá-la, dizer que ela é uma Constituição atrasada, dizer que ela é uma Constituição que engessa e dá interpretações revisionistas terríveis, né? Como, por exemplo, a interpretação de que é possível uma intervenção militar constitucional. Não, não é constitucional, pelo amor de Deus, não digam essa bobagem, porque é bobagem mesmo, é bobagem da grossa. Não existe essa possibilidade de interpretar, né, tal afronta à Constituição como normal. Essa Constituição, é importante a gente lembrar que ela foi escrita com o sangue de muitos brasileiros, com a resistência de muitos brasileiros àquilo que não parecia normal, como o massacre, a tortura, a desigualdade e a corrupção. Isso continua não sendo normal até hoje. Essa Constituição, quando a gente fala em Constituição, então eu gosto muito de rememorar, eu acho que nós temos aqui educadores, né? E eu tento lembrar o que eu ensino para os próprios alunos do direito, que às vezes estão tão, fixados, né? Numa noção que afasta a Constituição do conceito real dela. Quando eu pergunto para alguém como é constituída a molécula de água, por exemplo, o que alguém me responde? Tem alguém aí com o microfone aberto que possa interagir comigo e me responder? Como é constituída a água, por favor? Ana. Oi. Bom dia. Bom dia, Marcinho. O nosso pessoal está, a maioria, pelo YouTube, mas eu estou aqui no Zoom e eu consigo interagir com você. Ótimo, Marcelo. Então, me responda, por favor. Ana. Não, né? Como é constituída a água? A água ela é constituída por hidrogênio e oxigênio, né? Um átomo de hidrogênio e 2 de oxigênio. Isso. Então, quando a gente fala... Ao contrário, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, H2O. Isso, tá aí, né? Tá aí. Então, vejam só. Nós estamos aqui com a palavra constituída. E constituída é sinônimo de formada, não é isso? Então, eu morro de alergia quando eu pergunto assim, o que é Constituição? Alguém responde para mim, é a lei máxima do país. É muito mais que isso, né? Quando a gente fala em Constituição, a gente está falando em construção. Essa imagem, né, do falecido Enfio, irmão do Betinho, um daqueles que foi, né, vítima da ditadura, está aí na música do Aldir Blanc, A Volta do Irmão do Enfio, o Aldir Blanc, aquele mesmo que foi morto pela Covid, agora bem recentemente. Essa imagem, né, do Enfio, ela traz de uma forma muito interessante esse conceito de Constituição. Vejam aí, a Constituição é a formação do Estado brasileiro, é como nós desenhamos essa pessoa jurídica que não tem braço, não tem corpo, mas que com certeza, né, tem voz, tem força, tem a força de todos nós que construímos passo a passo essa Constituição. E nós construímos esse Estado brasileiro, né, com os poderes constituídos, harmônicos, respeitadores uns dos outros. Constituímos essa Constituição, esse Estado, essa República Federativa do Brasil, na certeza de que nós não teríamos e não toleraríamos de forma alguma que
esta formação da República, ou esta Constituição da República, fosse rasgada, fosse desrespeitada, fosse afrontada artigo a artigo, para que a gente pudesse se ver numa situação tão triste hoje, né? Bem, na escola fundamental, no ensino fundamental e médio, eu lembro que todos nós aprendemos que um Estado, ele é formado ou ele é constituído por povo, território e poder. Não é diferente conosco. O Estado, a República Federativa do Brasil, aquela que nós formamos, também lá dentro do documento que registra essa nossa formação, que é a Constituição, a gente consegue enxergar claramente essa arquitetura, essa forma como nós construímos o nosso Estado. Por isso que eu dei o nome à nossa fala aqui de arquitetura constitucional, né, do Estado brasileiro e do enfrentamento da Covid, porque eu quero relacionar essa arquitetura constitucional que fizemos, né, com as coisas que estão acontecendo hoje. E aí, na época da Constituição de 88, muita gente falava: Constituição tem que ter apenas os elementos mínimos. O que são os elementos mínimos de todas as constituições no mundo? Povo, território e poder. Mas acontece que naqueles idos se discutia muito: para que ter um Estado? Para que serve um Estado? Tá bom, estamos aí com o Estado constituído, mas nós queremos saber para quê. É por isso que na Constituição Brasileira de 88, considerada uma das melhores constituições do mundo, foram acrescentados mais 2 elementos interessantes: a finalidade e os meios de realização desta finalidade. E a gente vê isso claramente ao folhear a Constituição. Convido a vocês que nunca fizeram, para que cheguem lá na Constituição, certo? E folheiem a Constituição com tranquilidade, que vocês vão encontrar lá essa arquitetura. Vou mostrar para vocês ao vivo uma coisa que a gente não pode fazer no telão, né? Mas aqui, por incrível que pareça, à distância a gente consegue fazer. Depois eu vou mostrar isso no corpo da própria Constituição. E é por isso que o Brasil saiu na frente, em 1988, como diria, né, o Canotilho, um constituinte português, numa edição determinada da sua obra, que nós havíamos conseguido estruturar, criar não só um Estado democrático de direito, não só um Estado de direito, mas um Estado democrático de direito socioeconômico, cultural. Ou seja, o Estado de direito é aquele Estado que obedece às leis. Então, basta que um Estado cumpra suas leis para que ele seja de direito, mas nem sempre sendo de direito, ele é democrático, porque é necessário que essas leis sejam construídas pelo elemento povo, de fato, que o povo tenha alta incidência na conformação da lei, né? Eu, de certa forma, discordo da nossa colega quando fala assim: não, a gente não tem tanta condição, né? O povo não tem tanta condição de controle. Tem sim, não tem vontade. Aqui em Belo Horizonte, ouvia o depoimento triste de uma colega da Escola do Legislativo Municipal, porque todos os anos preparavam, e depois a gente se juntou a elas ajudando a preparar as bases para a participação popular no orçamento da cidade. E é incrível, numa cidade como Belo Horizonte, compareciam 8 pessoas.
Então, durante esses 30 anos, 8 pessoas, gente, compareceram, né, em determinadas assentadas que eram destinadas a milhões de pessoas. Então, quando a gente fala assim, Estado democrático de direito, é necessário que nós tenhamos ferramentas, mas que as pessoas também queiram sair da comodidade e utilizá-las. Porque é muito, muito, muito fácil o debate e a assunção da conversa de boteco. Hoje, em tempos de Covid, nem tanto. Quem sabe as pessoas até se engajem mais. Mas o discurso anticorruptocêntrico, o discurso de que está tudo muito ruim, o discurso de que esse ou aquele governo, todos. Não existe governo bom. Tem um amigo meu que falava o seguinte: governo bom é o que apanha todo dia. Então, a gente, como cidadão, né, a gente tem que estar ali a postos, com as garras afiadas, para poder colocar esse Estado dentro do trilho que nós criamos. E o trilho que nós criamos, a arquitetura que nós criamos para ele, é belíssima. A Constituição é maravilhosa, merece todo o respeito. Esse Estado democrático de direito, não basta só que o povo participe, é necessário também que o povo tenha realmente consciência de que esse elemento constitucional ele tem que ser tratado de uma forma a proporcionalizar e a propiciar igualdade socioeconômica e cultural. E igualdade cultural não é acachapamento, não é esmagamento das minorias. Igualdade cultural é respeito a todas as culturas minoritárias, majoritárias. Isso é igualdade. E aí é importante a gente observar que esse Estado democrático de direito socioeconômico-cultural, ele está cuidadosamente costurado na nossa Constituição. Mas nós estamos numa posição muito acomodada há 30 anos, né? Se a gente reparar bem, eu queria passear aqui com vocês para confirmar o que eu estou dizendo. Vejam só o que diz o título 2 da Constituição. Ele trata exatamente do elemento povo. É lá que estão os direitos e garantias fundamentais, e reparem bem, utilizando exatamente a estrutura de cidadania de Marshall, vem o Constituinte de 88 falando direitos e deveres individuais e coletivos, e fala dos direitos sociais, dos direitos políticos, né? Dos direitos à nacionalidade, dos direitos individuais. Então, aqui, a Constituição reconhece o homem, o cidadão, exatamente dentro do tripé, né, da cidadania de Marshall, ou seja, o direito individual, o direito de vir, o direito de não ser proibido de fazer nada que a lei não o proíba, o direito da renda mínima, no caso, né, dos direitos sociais, o direito à saúde, os direitos políticos, de votar, de ser votado, o direito de conhecer, de ter transparência, de apropriar-se do parágrafo 1º do artigo 4º, sem que nenhum agente pago pelos cofres públicos possa impedi-lo de conhecer a verdade. Olha o absurdo que nós vimos esses dias no Rio, gente. Ou seja, agentes pagos com dinheiro público para obstruir a transparência, para obstruir o acesso à informação. A que ponto estamos chegando? E como essas pessoas não foram presas imediatamente?
território está aí, né, da organização do Estado. A Constituição também cuidou disso, de assentar este povo sobre um território que tenha autonomia, que respeite as características regionais, e por isso estamos no Estado federativo. E por isso, sim, a União, ela tem a obrigação de conduzir as políticas públicas em nível nacional, mas não pode interferir e não pode chantagear os entes subnacionais, submetendo toda a negociação a um apoio político a esta ou aquela ideologia de plantão. Então, nós não, em tempos de Covid, quantos enfrentamentos a essa cláusula estrutural da Constituição nós tivemos, né? A ponto de ser necessário o judiciário falar o seguinte: cada estado e cada município é um estado e município, é autônomo, portanto, mas nem por isso deve ser deixado à deriva, porque é obrigação da União conduzir políticas públicas de massa, mesmo respeitando a opção de isolamento de cada um. A União tem a obrigação, sim, de distribuir vacinas, de distribuir testes. Como não? E não importa a opção que o município tomou ao tratar do artigo 30, está lá no artigo 30 da Constituição, compete ao município cuidar de assuntos de interesse local. O isolamento social é um assunto de interesse local, pelo amor de Deus. Mas distribuição de vacina, teste de Covid, isto não é assunto apenas municipal. Então, nós temos aí que respeitar, que reverenciar a nossa Constituição e com conhecimento de causa. Porque várias coisas aqui eu me questiono. Onde está o Ministério Público? Onde está a OAB? Onde estão? Onde estão os cidadãos? Onde estão os cidadãos? Onde estão os cidadãos no manejo das ações populares? Bem, finalmente nós temos aqui a organização dos poderes inspirada no sistema de freios e contrapesos de Locke. A Constituição estruturou o sistema de freios e contrapesos que vem de Locke, passa por Montesquieu, né? E chega aqui finalmente a nossa Constituição, equilibrando devidamente poder legislativo, executivo e judiciário. O poder legislativo destaca-se dos outros ao fazer as leis, ainda que de iniciativa de um ou de outro poder ou dele mesmo. E o poder executivo toma iniciativa de leis e também ou as sanciona ou as veta, ou impõe o veto, ou seja, a barreira sobre aquela lei que o Congresso aprovou, ou impõe sanção, mas jamais desqualifica o outro poder, porque a Constituição estrutura esse poder de forma a que um respeite o outro. E mais, e quando vem a sanção à lei, mas ela confronta a Constituição? Temos aí o judiciário para correr, para defender o nosso direito enquanto cidadão e defender a Constituição que com tanto sangue foi escrita. Na capa verde e amarela da Constituição, escorreu o sangue de muita gente que lutou por ela. Aquela capa verde e amarela está manchada de sangue.
de sangue de todo mundo que se expôs e escreveu aquele texto. Então, a gente não pode permitir, não pode transacionar, independente de qual seja a nossa corrente política, a nossa ideologia, o que a gente pensa, a gente não pode transacionar de forma nenhuma com uma afronta ao judiciário, com uma afronta ao legislativo, com afronta ao executivo. A gente não pode transacionar, porque com determinadas coisas a gente não transaciona. Eu chamo os senhores, por exemplo, quem já assistiu ou não assistiu, tem um filme muito bonito que chama O Povo versus Larry Flynt. E tem uma fala do personagem. Larry Flynt foi o proprietário da Penthouse. E numa cultura extremamente falso-moralista, né, norte-americana, tentaram, né, proibir a publicação das revistas, que eram revistas de natureza pornográfica. E diz o ator o seguinte: não, vocês não podem transacionar com isso, porque cada um tem direito de consumir a informação. A informação pornográfica é, a imagem pornográfica é, mas nós não podemos transacionar, né, com essa condição de quê? De censura. Seja ela do jeito que for feita. Assim como também não podemos transacionar com a violência, seja ela como for feita. Não podemos transacionar, né, com a violência moral das pessoas, ainda que elas sejam feitas pela internet, porque às vezes, né, uma notícia falsa, ela mata mais do que uma facada, um tiro, não é verdade? Uma notícia falsa arrasa com uma pessoa, às vezes com um grupo, às vezes com uma população inteira. Na Constituição, no entanto, além de povo, território e poder, o Constituinte traçou o que ele chama de elemento finalístico. Vocês lembram que eu falei que a Constituição ela tem 3 elementos que são tradicionais: povo, território e poder. Algumas pessoas chamam esse poder de soberania, de governo soberano. Eu, particularmente, prefiro tratar de forma mais técnica: povo, território, poder. Certo? E o 4º elemento da Constituição é o elemento finalístico. É interessante que a gente observa na estrutura constitucional que esse elemento finalístico ele vem isolado dos outros. Tá? Ele vem logo após todos os poderes, como se a Constituição fosse terminar ali. É o elemento finalístico do Estado liberal. É o que fala sobre estado de sítio, é o que fala sobre os poderes auxiliares, né, do judiciário, é o que fala sobre a defesa do Estado, das instituições democráticas, sobre situações excepcionais. Então, esse elemento finalístico, por que a gente chama ele finalístico típico do Estado liberal? É porque se a Constituição tivesse acabado aqui, a gente não tem dúvida que a gente estaria num Estado totalmente liberal. Sabe aquele Estado deixa fazer, deixa passar, que o mundo vai por si mesmo? Se a nossa Constituição tivesse terminado no título 5, a gente estaria num Estado liberal, certo? Num Estado que deixa, solta tudo aí no mercado, que o mercado se regula. Mas não, nós até que temos ele dentro da Constituição, porque é necessário realmente a defesa do Estado e das instituições democráticas, mas nós fomos muito além. Nós estabelecemos na Constituição, no título 6, está vendo aí?
os meios para atingir a concretização desses elementos finalísticos, inclusive dos liberais, propostos à pessoa jurídica de direito público político criada. Aqui tem os errinhos de acentuação, vocês me perdoem. E é nesse capítulo da Constituição que a gente tem da tributação e do orçamento, e é ali que a Constituição diz como isso vai acontecer. Tanto como é possível arrecadar, tanto como é possível gastar o dinheiro arrecadado. Certo? Então, quando a gente fala em educação fiscal, a gente não está falando em educação tributária. A gente está falando de uma educação que educa para o receber e para o retribuir, para o arrecadar e para o gasto público, que, como falou a nossa colega um pouco antes de mim, está numa situação totalmente fora de controle. E não é isso que a Constituição quer, não é isso que a Constituição diz. Além do mais, qualquer cláusula que tente isentar qualquer agente público de responsabilidade no trato com a coisa pública é plenamente inconstitucional, que diga o parágrafo 5º do artigo 37. Então, não podemos admitir, um normativo, uma medida provisória que fala assim, olha, todo mundo que está tomando decisão errada com relação à Covid está isento de responsabilidade em razão da criticidade da situação. Não, ao contrário, exatamente em razão da criticidade é que os controles devem ser mais acirrados, porque qualquer centavo que saia do cofre público hoje tem muito mais importância numa situação em que esse centavo saindo de forma errada está matando pessoas. Então, não podemos admitir isso dentro da estrutura constitucional. E está aqui, tem o elemento, a Constituição estrutura povo, território, poder, finalidade do Estado liberal, que é defender o próprio Estado, deixa fazer, deixa passar, vamos defender, a livre iniciativa, vamos defender o mundo e vamos seguir em frente. Mas, logo depois do capítulo que mostra a estruturação de arrecadação e gasto, a Constituição inaugura um outro título, que é o título 7, que fala da ordem econômica financeira. E nessa ordem econômica financeira, é lá que ele trata dos princípios gerais da atividade econômica, da importância, por exemplo, de, em tempos de Covid, existir uma política real de geração de emprego, uma política real de geração de renda, não só para o empregado, mas também para o empresário, sobretudo para aquele mais desprotegido, para o micro, para o pequeno. E o que a gente está assistindo no enfrentamento da Covid? Exatamente ao contrário, nós trouxemos algumas notícias aqui para mostrar para vocês que, sob o ponto de vista constitucional, está tudo errado. Ou seja, se a Constituição determina, olha, vamos prestigiar para proporcionalizar, para permitir igualdade, vamos prestigiar a pequena, vamos prestigiar a microempresa, o microempresário individual. Não, nós vamos ver depois, daqui a pouquinho vou contar para vocês algumas coisinhas que eu tenho presenciado aqui. Em relação à política urbana, tá aí, a política urbana, ela é um direito do cidadão também. Então, o enfrentamento do Estado com relação à política urbana tem que ser condizente com a situação da cidade. Olha que coisa esquizofrênica que nós temos presenciado nas grandes capitais. Tem a Covid, então vamos parar todo mundo dentro de casa. Como parou todo mundo dentro de casa, vamos diminuir o número de ônibus. Não tinha que diminuir o número de ônibus, não, meu caro. A pessoa que ainda é obrigada a trabalhar tinha que ter condições, e tem frota para isso, com pouca gente circulando, de vir em segurança, como está acontecendo na Europa. Então, não, reduziu o número de ônibus e
Olha, quem tem que trabalhar que se apinhe dentro do ônibus. Como é que é isso? O que será que está acontecendo com relação a esses contratos, né, de concessão de transportes? Bem, da política agrícola, fundiária e reforma agrária, nem se fala, né? Ou seja, ouvir dizer que a Covid é um excelente momento para passar a boiada é uma coisa muito triste. É ver rasgar a nossa Constituição. É por isso que hoje a gente está vendo aí, né, que um dos poucos setores que não tiveram retração foi exatamente qual? E do sistema financeiro nacional nem se diga, porque todo esse capítulo foi silenciosamente surrupiado da nossa Constituição, enquanto nós, cidadãos, dormíamos em berço esplêndido. Vamos falar sobre isso, vou mostrar para vocês isso na Constituição. Finalmente, o elemento finalístico do Estado democrático, econômico, sociocultural está exatamente na ordem social. E a ordem social, que está no título 8 da Constituição, que vem falando sobre a Seguridade Social, que não se confunde com previdência, né? A previdência é a caixa lacrada, deveria ser, pelo menos, da Seguridade Social. Mas temos aqui também o direito à saúde, o direito à assistência. E, enquanto vemos as nossas pesquisas solapadas, né, fragilizadas aí pelo corte às universidades, pelo corte aos institutos de pesquisa, agora estamos aí de joelhos aos pesquisadores tão mal falados, tão maltratados, esperando que eles, com os poucos recursos, com toda a desestruturação dos últimos anos, né, no setor de pesquisa, estamos aí de joelhos esperando que eles, com pouco recursos que tenham, façam milagres, né, e descubram a tão esperada vacina que pode salvar essa mesma economia que, sob o argumento de protegê-la, né, solapou a educação e a saúde. Bem, aí também temos as questões relativas à assistência e assistência social. Vamos e vejamos como é que isso está sendo enfrentado na Covid. Eu trouxe uma reportagem aqui um pouquinho para a gente ver mais adiante. Da mesma forma, elemento finalístico da Constituição, lá, da educação, da cultura, do desporto. Educação, cultura, desporto, ciência e tecnologia, comunicação social, meio ambiente, família, criança, adolescente, idoso, índio. Como estão sendo tratadas as populações indígenas, as mais frágeis? Né? Estão sendo dizimadas. E a gente tem o desprazer de ouvir uma mulher, agente pública, né, dizer assim, olha, de repente isso vai ser bom para defender os cofres da Previdência, né? Então, de repente, que bom, morram os idosos e os índios, morram os idosos e os hipossuficientes economicamente. Isso é trágico. E eu me sinto todo dia vendo a nossa Constituição ser rasgada, encusparada. Bem, tá aí, gente. Para quem acha que Constituição é só uma lei, ela não é uma lei, ela é o nosso Estado formatado. Ela formata, ela constrói, ela garante aquilo que sonhamos, aquilo que começamos a sonhar lá em 88 e que estamos vendo aos poucos sendo rasgados em pedacinhos e as pessoas ainda na rua aplaudindo. É por isso que eu não acredito tanto mais na democracia representativa. Não existe nem estrela, nem semideus, nem Messias para salvar o povo. O que salva o povo é o povo mesmo. Em toda a história da humanidade,
O povo nunca foi salvo por um político. Nunca foi salvo por uma insígnia, seja ela de que cor for. O povo sempre foi salvo pela participação direta, por ele cuidando do que é dele. Em suma, como diz um bom mineiro, é o olho do porco, é o olho do dono que engorda o porco, e não o olho do porco que engorda o dono. Então, se a gente quer uma democracia real e concreta, a gente tem que parar de confundir democracia com esse momento de pura e simplesmente ir lá e depositar um voto na urna. A democracia é todo dia estar presente, combatendo os absurdos, combatendo as falácias. É por isso que eu gosto muito dessa fala do Habermas, quando ele fala, né, que uma situação que legitima as regras, que legitima o discurso social, é um contexto de comunicação ótimo, onde a gente não tem os asseclas do bispo impedindo a imprensa de falar. Não tem uma indústria de fake news criando o desvio do discurso. Então, um contexto ótimo de comunicação, pressupondo que todos aqueles que têm um interesse legítimo em participar da discussão de um tema tenham o direito de expressar livremente as suas opiniões, sim. E que a influência, mas que a influência das desigualdades de poder sejam eliminadas. Ou seja, se eu tenho um robô fabricando fake news, se eu tenho uma emissora fabricando notícia falsa, e aí dou a Pedro, dou a Alfredo, nós não temos ideal de fala, nós não temos situação ideal de fala. É necessário que haja uma busca sincera do entendimento, que não ocorra comportamento manipulativo e que todos sejam obrigados a argumentar racionalmente em defesa, racionalmente. Eu gosto muito dessa fala dele. Sejam obrigados a argumentar racionalmente. Racionalmente. Não significa a volta ao obscurantismo, né? A divulgação que a vacina da Covid é a marca da besta. Isso é obscurantismo, nós estamos voltando à Idade Média. Tem momento que eu chego a ter preguiça de ouvir. A gente não pode ter preguiça de ouvir, a gente tem que argumentar racionalmente. E argumentar racionalmente é argumentar com a ciência, é argumentar com o direito, é argumentar com a Constituição, em defesa das nossas posições, para que os resultados da discussão e a deliberação decorram apenas da força dos melhores argumentos. E é por isso que está aí, legitimidade democrática somente pode pretender ter validade aquelas normas capazes de obter o assentimento acerca da validade por parte dessa norma de todos os indivíduos envolvidos como participantes do discurso prático. Uma norma ética é válida quando puderem ser aceitas consensualmente, sem coação, todas as consequências que advirão para os interessados, para os interesses concretos dos indivíduos que pautarem seu interesse por ela. Sobre essa questão do discurso, eu queria trazer para vocês ficarem bem atentos, que nós estamos em tempos de reforma tributária. Fiquem atentos com o que diz a Constituição. E, sobretudo, com o discurso das pessoas que querem torcer a Constituição em seu favor. Vejam essa notícia que aqui está, né? Olhem a data dela. É uma notícia de 15/12/2007, em que a Globo falava assim: saiba tudo sobre o fim da CPMF. Senado rejeitou prorrogação do tributo e brasileiro deixará de pagar 0,38% de alíquota. O governo, porém, diz que a perda de arrecadação pode afetar investimentos. Bem, dezenas de pessoas foram para a rua para o fim da CPMF. Essa notícia é do dia 3 de janeiro de 2008, menos de 30 dias depois. Ou seja, poucos dias depois que a CPMF tinha sido extinta. Gasto com aumento do IOF supera a possível economia com a CPMF.
alta de 1,5, olha só, 0,38 saiu das costas de todo mundo. Agora teve alta de 1,5 na alíquota anual do imposto de operações de crédito, que é o IOC, né, o IOF. E o que acontece? Reparem vocês o seguinte, meus caros. A pergunta que eu te falo é a seguinte: um milionário, ele com certeza na época pagava CPMF, porque bastava ele dar um cheque, bastava ele fazer uma transação bancária que ele pagava CPMF, 0,38. Mas IOF, quem paga sou eu, sou você, que compramos a crédito, a prestação, pagamos juros do cheque especial. E para nós aumentou 1,5, para ele extinguiu, mas para nós aumentou 1,5. E o pior, nós, cá entre nós, me incluam fora dessa porque eu não fui, né? Mas a grande maioria foi para a rua, pediu o fim da CPMF. Agora, voltando com já alta do IOF e também em cima das costas de quem estão querendo jogar a nova tributação aí, né, sobre operações financeiras. Exatamente, só nas costas da população em geral. Ou seja, já disseram aí na imprensa, não é bem uma CPMF. De fato, não é bem não. Pelo que eu estudei, ela é bem pior, porque ela só atinge pobre, só atinge gente como a gente. É por isso que eu falo que o processo de alfabetização fiscal, ele é um processo de alfabetização política. É essencial que a gente conheça a estrutura constitucional e a estrutura fiscal do Estado brasileiro para que a gente não possa sair repetindo absurdidades que estão aí tentando colocar na nossa cabeça. Eu trouxe aqui para vocês, conforme eu prometi, né? Eu trouxe aqui para vocês um texto, que é o texto da própria Constituição. E lá nela, gente, vocês podem ver tudo isso que eu falei, os artigos, né? Mas eu queria chegar com vocês aqui, ó, para que vocês vissem, né? O quanto a Constituição cuidou de algumas coisas, e muito especialmente, nós vamos colocar aqui, para já chegar lá, financeiro. Nós vamos chegar lá ao sistema financeiro, né? Deixa eu colocar sistema financeiro de uma vez, que eu queria que vocês presenciassem isso, né? Ou seja, porque eu acho que até hoje ninguém nunca viu. Olha que coisa interessante na Constituição, olha que lindo. Ou que trágico, melhor dizendo. Olha aqui. Nós tínhamos uma Constituição financeira que regulava a situação dos bancos, o ganho dos bancos. E olha só que lindo, olha. Ela foi totalmente feita o quê? Rasgada. Tá vendo? Só ficou, ó, um artiguinho aqui, muito programático, né? O sistema financeiro estruturado de forma a prover o desenvolvimento equilibrado do país, servindo os interesses da coletividade, depende de qual, né? Deve ser da coletividade bancária, em todas as suas partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares, né? Então, tirou tudo da Constituição, falou, deixa eu ir lá para a lei complementar, né? E olha só, foi... Ana, a equipe técnica está pedindo para dar o aviso de 5 minutos para você encerrar o raciocínio. Tá, ok. Já estamos encerrando, tá bom? E aí, gente, olha só. Voltando aqui para a nossa fala, eu queria refletir com vocês se esse enfrentamento que a gente está assistindo aí da Covid, se ele está obedecendo à nossa Constituição. Coronavírus, manchete do estado de Minas, aqui o meu estado. Negros são maioria de infectados e mortos em Minas Gerais. É claro que a gente sabe que não é só em Minas Gerais, é porque a notícia que eu peguei é aqui. A informação não é uma fake news, é informação do boletim epidemiológico, vejam aqui no fundinho, em letra mais leve, né? Da Secretaria do Estado de Saúde, que reformulou o documento passando a incluir o quesito cor e raça. E toda vez que eu assisto isso, né, gente, aquela Constituição está sendo rasgada. O acesso à educação, está aí, notícia do G1.
sem internet, merenda e lugar para estudar. Veja os obstáculos do ensino à distância na rede pública durante a pandemia da Covid-19. Sem comentar, né, que as escolas particulares estão aí, em muitos lugares, voltando e falando assim, se você depende do ensino público, o problema é seu, né? Está suspenso o ensino presencial, professores e alunos mostram que desigualdade fica mais evidente com projetos de educação remota. Sem internet, sem merenda e sem lugar para estudar. Mais uma vez, a nossa Constituição sendo rasgada. Finalmente, a serviço dos banqueiros, a ajuda do governo para bancos pagaria a renda mínima de 2 bilhões de pessoas. Então, a gente vê aí uma ajuda de R$600, de R$300 de renda mínima para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social absurda. E uma ajuda de de bilhões de reais, né, para os bancos. Eu diria, para finalizar, gente, aquilo que eu digo sempre. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não vê, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. E quando participa, aqui vai uma reformulação da fala de Brecht, quando participa, entende, infelizmente, que política é abraçar uma bandeira e sair balançando ela por aí. A bandeira de um alfabetizado político é o próprio povo. A bandeira de um alfabetizado político é a defesa da Constituição. A bandeira de um alfabetizado político não tem cor. A bandeira de um alfabetizado político pode ter, com certeza, as cores verde e amarelas, mas ela também tem a cor de sangue das pessoas que sofreram pela estruturação de uma democracia e que não podem ser pura e simplesmente aviltadas, né, pela sede de poder e de dinheiro de muitos. O analfabeto político não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato, do remédio e até o enfrentamento da Covid depende de decisões políticas racionais. O alfabeto político, ele é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que a sua ignorância política nasce a prostituta, o menor, o abandonado, o doente, o morto e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, o pilantra, o lacaio dos exploradores do nosso povo. Então, gente, eu queria convidar vocês a que realmente estejam conosco durante esse tempo. Estejam conosco combatendo todo tipo de abuso contra a nossa Constituição. Estejam conosco preservando o Estado democrático de direito. O Estado democrático de direito que nós lutamos tanto para conseguir, lutamos tanto para chegar. Muito, muito, muito mesmo obrigada pela paciência e pela atenção. Mas antes de finalizar, ainda queria mostrar mais uma coisa para vocês aqui. Eu deixei aqui, mas não pude passar na correria. Queria lembrar a vocês que existe uma lei. Qualquer cidadão é parte legítima para pleitear a anulação e declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Estado, Distrito Federal, município, entidades autárquicas e empresas do governo. Essa lei é a Lei de Ação Popular e ela diz claramente aqui que a única coisa que você precisa é a prova da cidadania para ingresso em juízo. Será feita com título eleitoral ou documento que a ele corresponda. É uma ação sem custos, é uma ação sem ônus. E aí nós temos que prestigiar também a atuação dos observatórios sociais, como a própria, né, a atuação do Observatório Social de Maringá, que foi exemplo no Brasil e tem sido exemplo para todos os outros. Gostaria de chamar vocês, então, para que a gente lute, né, aí, por esse momento de preservação
da nossa liberdade, da nossa democracia, da nossa Constituição, e que, finalmente, a gente possa evitar, né, que isso aí aconteça. Bem, bom dia, desculpem me alongar, acho que cumprimos radicalmente o tempo que nos foi proposto. Sim. Muito obrigada. Muito bom, Ana Carla Duarte Crispim, que satisfação tê-la aqui no nosso seminário. Uma honra muito grande. Um ensinamento, uma lição de cidadania sobre a Constituição. Marcílio, você quer falar com a Ana antes de despedirmos? Quero falar com a Ana. Ana, te ouvir é sempre uma delícia. Aprendi muito sobre a Constituição com você. Espero você para um próximo evento com aquela cara de pau, com aquele lustramóveis que eu passo, para que a gente possa ter um evento mais amplo, onde a gente possa te ouvir por pelo menos 1h30, para que você chegue até a última tela, né? E o que é melhor, possa ter um tempo de debate com o público, porque você consegue transformar algo que seria aparentemente complicado em algo simples, que é a Constituição brasileira. Ana, por tua culpa, eu faço muitas enquetes com o professorado do ensino básico, do ensino superior, com o pessoal que me convida para fazer as palestras show, não porque eles gostam de mim, é porque eles gostam do Abaicatu, né? E eu pergunto, quando eu tenho eu também adoro e estou morrendo de saudade do pessoal, tá? Ontem teve a Abaicatu à tarde, tá? Eles estavam lindos, e eu atrapalhando a palestra deles, né? Mas veja bem, Ana, eu tenho uma palestra de Educação, a Constituição e a Construção da Cidadania, onde, por tua culpa, eu trabalho o artigo 3º, o artigo 6º e o 205. E eu começo perguntando quantos já abriram a Constituição. Antes, Ana, lá atrás, quando você me ensinou sobre Constituição, as pessoas precisavam dela impressa. Agora, no celular, a pessoa escreve Constituição Brasileira lá no Google, pronto, tem a Constituição na mão. E é incrível, Ana, a maioria das pessoas nunca abriu. A maioria das pessoas, e eu estou falando de gente com nível superior, professor universitário, professor do ensino básico, grupos de servidores públicos que ocupam cargos elevados e que nos convidam, pouquíssimas pessoas. E, para minha surpresa, a maioria dos estudantes de direito nunca abriu a Constituição, quando eu vou falar para os estudantes de direito, inclusive meus filhos que fizeram direito, né? Então, vejam bem, é algo impressionante. Então, eu falo, gente, então vamos ver pelo menos o artigo 3º em homenagem à minha amiga Ana aqui, ó. O que ele diz? Vamos ver se a gente está cumprindo. Bom, esse é um ponto fundamental. Então, meu abraço virtual para você, espero logo poder te dar um abraço de verdade, um abraço ao vivo, né? E meus agradecimentos. E, gente, quem está nos assistindo, a Ana volta, fica de olho nos nossos eventos, porque a Ana é uma pessoa muito bacana, que quando ela convida, ela sempre topa. Já falou muitas vezes. Se você está dizendo assim, nossa, mas por que eu não ouvi a Ana falando? Deve ser porque ela é de Minas. A Ana já pegou o ônibus, o jumento, o avião que tivesse disponível na época, veio para o Paraná e participou de vários seminários de educação fiscal conosco. E muitas pessoas aqui tiveram a oportunidade de ouvir a Ana. Ana, em média, 1.400 pessoas estavam te ouvindo. A gente divulgou isso para o Brasil inteiro. Eu fui lá no Facebook dos Amigos do Multi, passei o meu cartão de crédito pessoal, potencializei, porque eu acho, Ana, que num país com 200 milhões de pessoas, as falas espetaculares de vocês tinham que ser vistas por, no mínimo, 1.400.000 pessoas, já que ela está aberta no YouTube. Um dia a gente chega lá. Quando a gente começar a ter 1.400.000 pessoas numa palestra como essa tua, o país vai dar realmente muitos sinais de melhora. Enquanto isso não acontece, eu quero dizer para todos que estão nos assistindo que no dia 15 de setembro, das 14 às 16 horas, no canal dos Amigos do Mood, vai estar acontecendo uma atividade, uma mesa redonda chamada A Integração Necessária entre Família e Escola, Olhares da Neurociência e da Cronobiologia, que vai ter como ministrantes a neurocientista professora Débora de Mello Gonçalves Santana e eu, professor Marcílio Hubner de Miranda Neto, que adora estudar cronobiologia. E fazendo a mediação com o público estará o Marcelo, não será uma palestra clássica, né? Nós estaremos interagindo o tempo todo com o público. O Marcelo, promovido por acaso, sou eu? Você, exatamente, Marcelo. Eu gosto dele, que ele faz convite no ar, assim, pra gente. Eu estou sabendo agora. Sim, é bacana convidar no ar, a pessoa não tem como se recusar.
Então, aberta a todo mundo do Brasil. Quem precisar de certificado, é só olhar esse link que o Robson vai colocar aí e se inscrever, né? Ah, mas aí um certificado só de 2 horas não adianta para mim. O ciclo de palestra começou em setembro e vai terminar só no final de outubro. Haverão muitas outras palestras. Em breve começará um ciclo, como eu disse ontem, sobre as religiões, não para catequizar, para entender as religiões de origem abrâmica, as religiões afro-brasileiras e também, né, a doutora Jussara, lá da UNB, tentando responder: espiritismo, será que há uma religião? E como muita gente pediu, provavelmente eu dê uma cancha e fale sobre a história da Santa de Aparecida e a relação que ela teve aí ao longo desses anos com a igreja e o que muita gente esperta fez para se aproveitar daquilo que se arrecadava com as doações feitas para a Santa de Aparecida ou até mesmo os usos políticos que foram feitos daquela imagem. Tá? Não, nada de agressão à fé de ninguém, apenas um relato histórico. E Marcelo, tem mais evento vindo por aí? Tem mais evento. Sim, senhor. Deixa eu lembrar o pessoal que no dia 14 de setembro, o pessoal está pedindo para repetir aqui, 14 de setembro, às 19h, a UEM e a Unicentro vão promover uma mesa redonda. Olha o tema: o que fazer para sincronizar os ritmos biológicos com atividades remotas e com as demandas aí da sua casa, do seu trabalho, das escolas e das universidades. É possível sincronizar esse ritmo? Você vai saber disso. Serão 4 horas de participação com certificação e com uma seleção de neurocientistas. Olha só. Doutora Débora de Melo Gonçalves Santana, ela é pró-reitora de Extensão e Cultura aqui da Universidade Estadual de Maringá. Esse que está aí na sua telinha, professor doutor Marcílio Ubner de Miranda Neto, organizador desse evento, e também a economista com MBA em Gestão de Pessoal pela UEM e presidente da Associação dos Amigos do MUD, a AMUD, Isabel Ferreira Chagas. Apresentação e interação com o público o tempo todo. Você pode se inscrever, como disse o Marcílio, no ciclo de palestras, que vai até outubro. A sua certificação de participação aparecerá todas as palestras que você participou. Serão discutidas artes, religião, filosofia e ciência na formação para a cidadania. Vale a pena você participar? Anote aí, 14/9, 19h. Parceria UEM, no seu 50º, e a Unicentro de Guarapuava. É isso, Marcílio? Da professora Márcia Baldini, que nos ouviu aí fazendo a propaganda das próximas palestras dos amigos do MUD e me disse: por favor, já convide o pessoal de Cascavel. Pessoal, então, em nome da Secretaria Municipal de Educação Fiscal, vocês já estão convidados para participarem da palestra do dia 14 e da palestra do dia 15. Muito obrigado. Obrigado. Deixa eu dar um abraço então especial lá para Ana, lá para Minas Gerais, para o nosso povo. Como disse o J Quest, o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Ana Carla Duarte Crispim, obrigado por emprestar sua inteligência, seu conhecimento e sua simpatia, querida. Tchau, obrigado. A todos e mais uma vez, muito obrigada. Aí a Dani também, do coração, que já está, como se diz, feito o casamento, né? Aí com a educação fiscal, né, Dani? Seja bem-vinda também. Beijo grande, gente. Fiquem com Deus. Estou por aqui ouvindo. Obrigado.